Saúde News. Olá, está começando mais um episódio do Saúde News. Essa é a última parte das 3 sequências sobre mulheres que tiveram problemas utilizando o anticoncepcional oral. Esse episódio vai mostrar a história de Carol Bayer, ex-sargento da Aeronáutica, que hoje é preparadora física e influenciadora digital. Agora vamos conhecer mais a história de Carol Bayer. E ela está aqui com a gente. Carol, pode se apresentar. Fique à vontade. Eu me chamo Carolina Bayer, fui sargento da Aeronáutica por 9 anos. Então, minha história com anticoncepcional começou bem cedo, começou antes de eu ir para a EA. Hoje eu sou preparadora física, né? Estou me formando, estou no 5º período de educação física. Então, eu já tenho bastante conhecimento sobre essas variações de taxas hormonais entre nós mulheres e o quanto o anticoncepcional é prejudicial para a nossa vida de forma geral, né? Risco de trombose, diminuição do nosso ganho de massa muscular, fadiga, inchaço. E eu senti na pele também todos esses sintomas. Carol, queria saber mais em quando você começou a tomar o anticoncepcional e o motivo pelo qual você tomava. Então, assim, eu comecei a tomar, eu tinha 17 anos, comecei minha vida sexual, minha mãe foi, me aconselhou, falou, filha, vamos no ginecologista, né, pra ver questão de contraceptivo, pra você não ter o risco de gravidez, não ter o risco também de ter uma DST e etc. Então, fui a gineco, eu tinha entre 17 e 18 anos, foi com a orientação dela. Ela passou pra mim, na época, o Neuvilar, ele é muito antigo, então ele usa uns compostos, né, bem antigos que também são prejudiciais, mas ele tinha a menor dose hormonal possível. Então, a médica falou que ele seria bom para mim tomar. E eu tomei Neuvilar por mais de 10 anos, quase 10 anos, porque eu coloquei DIU em maio do ano passado, eu comecei com 17, tinha 27, então é isso. Eu tomei Neuvilar por 10 anos. Algumas entrevistadas relataram que a médica não passou nenhum pedido de exame antes de utilizar o anticoncepcional oral. No seu caso, a sua ginecologista pediu o exame? Sim, a ginecologista passou para mim exame mastológico, né, das mamas também. E foi aí que eu descobri que eu tinha um nódulo benigno no seio. Eu fazia o autoexame, mas nunca tinha visto que tinha. Com a ultrassom ela descobriu. Ainda mais ela buscou um anticoncepcional que não fosse aumentar, né, esse nódulo, porque ela sabia que usando uma dose alta de hormônio ia aumentar o nódulo e eu teria que fazer uma cirurgia, tanto que eu convivo com ele desde que eu descobri, nunca precisei retirar. Passou uma transvaginal, passou todos os exames sanguíneos também, questão de meu GH, que era meu índice de hormônio de crescimento, minha testosterona, então ela fez todos os exames, tanto laboratoriais quanto de imagem, sim, que eram necessários antes de me passar o anticoncepcional. E esse nódulo foi antes da utilização do anticoncepcional ou depois? Não, eu descobri naquela hora antes de usar. Então, eu já tinha antes, mas nunca apalpando eu tinha sentido. Como ele era aureolar, então a gente só descobriu na hora que passou o ultrassom mesmo. Mas ele... E o anticoncepcional nunca atrapalhou também, nunca aumentou ele. E quando começou a apresentar os sintomas de que algo não estava indo bem e alguma coisa estava te fazendo mal, quando você percebeu isso? Engraçado que eu só senti quando eu parei. Então, só pelo fato de eu ter colocado DIU e ter tirado anticoncepcional. Então, questão de inchaço, barriga sequinha, disposição, lubrificação. Eu era muito seca na hora da relação sexual. Eu tinha que usar lubrificante em gel para não ter dor. Então, também só senti isso depois que eu tirei o anticoncepcional. Não fazia ideia. Eu acho que ele tem muitos efeitos ocultos. Às vezes, muito pior do que os efeitos que ele fala. São os efeitos ocultos que ele causa e a gente só sabe na hora que a gente tira. Então, hoje, né, um ano, eu coloquei 10 de maio de 2022. Hoje eu vejo, assim, a libertação que foi ficar sem anticoncepcional na minha vida. Como era a sua rotina quando você tomava anticoncepcional? E como é a sua rotina agora que não toma mais? Era chato ter que lembrar de tomar aquilo lá todo dia, né? E também a outra coisa, por exemplo, quando eu queria ir na praia, aí eu acabava emendando para eu poder não menstruar. E o DIU que eu escolhi junto com a minha ginecologista e com o meu nutricionista, foi o DIU Kailena. Ele é um DIU que, apesar de hormonal, ele é o mais indicado para atletas. E como eu sou, né,
quase uma atleta, eu sou preparadora física, porque eles não me indicaram de cobre, que é 100% sem hormônio. Porque o de cobre, ele protege através de uma inflamação no útero, né? Ele protege ali em contato com a pele do útero, então causa tipo uma inflamação, e por isso você não tem risco de engravidar. Mas ele aumenta a cólica, às vezes, ele aumenta o fluxo menstrual. Então, assim, pra mim, que quero treinar todos os dias, que faço muitas atividades em piscina, muitas atividades no mar. Então, assim, eu não poderia ter esse risco. E o Kaileno, além de tudo, ele só tem o estrógeno, né? Ele não tem, na verdade, o contrário, ele só tem progesterona, ele não tem estrógeno. Então, ele não tem o hormônio que causa a trombose. E a dose dele é tão mínima que ela não chega aí para a corrente sanguínea. Ela fica só na área do útero. Então, ele protege o útero sobre diversas doenças, como endometriose, mioma e etc, mas sem ir para corrente sanguínea. Então, meu pico de testosterona foi gigante, porque não atrapalha na minha parte hormonal, e meu pico de disposição ótimo, porque eu não menstruo. Então, já fazem aí uns 6 meses que eu não menstruo, né? Durante os primeiros 6 meses você continua menstruando normal, depois ele pausa a sua menstruação, porque ele protege ali seu endométrio. Então, a minha rotina antes era ter que lembrar de tomar anticoncepcional todo dia, tá na rua e esqueceu a cartela em casa, ter que comprar para poder não perder, aquele medo de engravidar no dia que esquecia, essa falta de disposição, muito inchaço pré-menstrual, assim, eu ficava muito inchada mesmo, eu me via no espelho e me achava feia. Hoje é só alegria, não menstruo, consigo treinar todo dia. Antes de tomar o anticoncepcional, você teve algum receio? O anticoncepcional eu tinha receio porque eu tinha varizes já, predisposição, então a trombose muito grande, porque eu já tinha varizes, né? Então eu tinha muito medo, eu vivia fazendo, né, fazia exame de rotina das varizes para ver se não estava piorando. Então o meu receio sempre foi ligado à doença da trombose. E é como eu falei, foi tão sutil que o anticoncepcional foi mudando minha rotina, foi me deixando inchada, que eu não percebi. Então assim, foram 10 anos sem perceber ele me atrapalhando. Agora fiquei curiosa em 2 coisas. Primeiro, você teve algum receio em colocar o DIU? Segundo, eu queria saber mais sobre o DIU, porque muitas mulheres pensam que é só colocar o DIU e fica aí 10 anos sem poder engravidar. O que ressalto que não é bem assim. Como funciona o seu monitoramento do DIU? O DIU você não sente durante a relação. Então, assim, é igual eu falei, né? Já é 1 ano. Aí, a cada 6 meses, você tem que fazer uma transvaginal só pra ver se tá na posição. O meu tá bem posicionado, então tá super tranquilo. E só esse receio. Hoje já não tenho mais receio de engravidar, porque já vi que deu certo. Antes de escolher o DIU como método contraceptivo, você estudou ou procurou saber com a sua ginecologista outros métodos contraceptivos? Eu já fui procurando a minha ginecologista nova, né? Porque eu morava em Anápolis, Goiás, pela minha rotina de militar. Eu servi 6 anos em Anápolis, Goiás, e lá eu nunca pensei. Só que quando eu comecei a me dedicar mais à minha vida de preparadora física, aí que eu acho que eu fui sentindo mais os efeitos do anticoncepcional, né? Então eu queria pegar mais peso na academia e não conseguia, eu queria fazer mais barras e não conseguia. E aí, pesquisando bastante, eu vi muito sobre chip de gestrinona, que é o chip famoso da beleza, que as mulheres usam, que é para te dar um pico de testosterona, só que aí você continua com anticoncepcional, ou seja, é um mascarando o outro. E aí, como eu não queria colocar esse chip da beleza, eu fui procurar uma medida alternativa. E aí eu vim com as cartas na mesa mesmo para o ginecologista. Falei, eu quero melhorar meu condicionamento físico, mas eu não quero botar o chip da beleza. Já cheguei para ela assim. Eu não quero botar chip de hormônio, eu não quero enfiar mais hormônio no meu corpo. É o contrário, eu quero detox, eu quero limpar meu corpo de hormônios. E aí ela veio e me apresentou os dois. Ela já me apresentou de cobre e já me apresentou o Kailena. E aí ela falou, tem muito preconceito sobre o Kailena por ser hormonal. O pessoal acha que é igual o Mirena, mas não é. O Mirena é maior, o Mirena tem mais dose. E ela me mostrou todo o embasamento científico. Ela me mostrou uns 5 artigos científicos lá dos Estados Unidos, não eram nem do Brasil, falando sobre a vida da mulher atleta e o uso do DIU Kailena. E você contou para mim um fato muito curioso, que eu não sabia e eu aposto que a maioria dos ouvintes também não sabem. Mulheres que são carteira assinada, vocês podem realizar a aplicação do DIU de graça. Explica pra gente, Carol, como você fez isso? Se você tiver um plano de saúde, é só você ter um plano de saúde, pode ser do seu trabalho mesmo, vinculado. Você vai na ginecologista e aí você compra, pega o recibo, escaneia e manda pro seu plano, ele vai te reembolsar 100% do valor. O meu foi assim, eu fiz via plano de saúde, eu não paguei nada.
Para qualquer mulher que tenha plano de saúde particular ou pelo trabalho, né? Se você é CLT ou se você é militar e tem um plano de saúde particular, um Amil, Unimed, Bradesco da vida, você vai fazer a sua consulta com a sua ginecologista, você vai comprar na farmácia o Dilcailena, você vai pedir para emitir o recibo com o seu CPF e você vai entrar com o pedido de reembolso, o plano é obrigado a reembolsar 100% do valor dele. Você não vai pagar nada por ele. Carol, qual método contraceptivo, na sua visão, que você acha mais seguro? Método de barreira, camisinha, sem dúvida. Camisinha e coito interrompido, assim, né? Então, assim, é o mais seguro porque não vai entrar nada dentro de você. Então, as chances, se você usar camisinha e ainda por cima não ter o coito dentro, acabou, aí não tem chance. Então, eu acho que todo contraceptivo que permite que haja um coito dentro da mulher, dentro, né, do sistema reprodutor, tem risco. Então, o DIU tem risco, eu sei disso. Então, é por isso que é tão importante você seguir toda a recomendação do médico. Então, a cada 6 meses, eu tô lá. Já vi amiga minha que falou assim, não, tá na posição certa, vou ficar aqui 1 ano e meio sem olhar, engravidou e a criança nasceu com o DIU na mão, porque sai do lugar. Então, você tem que estar acompanhando. Então, eu assumi o risco na hora que eu coloquei o DIU, de a cada 6 meses eu tô lá vendo se tá na posição. Eu queria saber, na sua opinião, sobre o estudo do anticoncepcional masculino. Vou explicar resumidamente. Estão desenvolvendo 2 tipos de anticoncepcional masculino. O comprimido, que está em momento sendo testado, e tem um anticoncepcional injetável no saco escrotal, que também está sendo testado, que vai danificar a cauda do espermatozoide, fazendo com que a fecundação no óvulo não aconteça. E esse método tem aplicação anestésica. Carol, eu queria saber a sua opinião sobre a pesquisa do anticoncepcional masculino. Eu acho maravilhoso, ainda mais que eu sou uma defensora, né? Eu sou preparadora física de mulheres para teste físico. Então, sou muito feminista nessa questão de direitos iguais, de responsabilidades iguais. Então, assim, acho maravilhoso. Assim como a vasectomia, ela é muito menos invasiva do que uma laqueadura de trompas, né? Então, assim, toda vez que um casal de amigos meus chega e fala assim, a gente não quer mais ter filho, acho que a gente vai fazer a laqueadura na mulher, eu sempre pergunto, por que ele não faz a vasectomia? Porque é muito menos invasivo, né? Para nós, mulheres, uma laqueadura de trompas é como se fosse uma cesariana, é como se fosse outro parto. Já para o homem é um cortezinho, 2 dias ele está em casa. Então, eu acho esplêndido e acho maravilhoso. Só acho que as mulheres têm que ter cuidado, né? Porque o homem vai estar com contraceptivo e eles vão querer muito utilizar do sexo sem camisinha. E a gente sabe que sem camisinha não é só questão de contracepção. Tem a questão das DSTs, né? HIV, que é para sempre, HPV, que causa câncer de útero na gente. Então, a mulher tem atenção. O cara falar que usa contraceptivo, legal, mas continua usando a camisinha para te proteger das doenças sexualmente transmissíveis. Exatamente, Carol. É muito importante a camisinha. Ela é essencial na relação sexual, porque ela não só previne a gravidez, como impede doenças. Reforçando aqui, use sempre camisinha. Inclusive, ouvinte, sobre o anticoncepcional masculino, temos um episódio sobre o assunto. Vão lá para vocês saberem mais. Eu conversei com um urologista para explicar melhor sobre a pesquisa. Busquei a opinião de homens de diferentes idades, então vão lá, está super interessante. E chegamos ao fim dessa sequência de 3 episódios. Obrigada pela sua presença, Carol, aqui no Saúde News. Sucesso na sua carreira. E faço aqui um convite para você, ouvinte, principalmente para a mulher que deseja entrar nas Forças Armadas. A Carol Baia tem um perfil no Instagram, @carolbaia com 2A. Ela dá dicas e oferece curso para as mulheres que amam e sonham servir a pátria. E esse foi mais um episódio do Saúde News com a edição técnica do Dani Moura. E não deixe de seguir a gente, Saúde News, no Spotify e YouTube. É fácil de achar. Pesquise Saúde News Micaela Paiva com K e 2 L's, tanto no Spotify quanto no YouTube, que aparecerá. Até o próximo Saúde News! Saúde News.